Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem, aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos soltar para vocês mais questões comentadas da banca CESP, pensando em você que vai prestar concurso para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Ok, pessoal? Estamos aí nessa pegada, né, de comentar questões dessa banca tão temida que é a CESP-UNB. Certo? Mas com um pouquinho de treino, aí, um pouquinho de capricho e concentrando-se na resolução das questões, é possível sim melhorar bastante o nosso desempenho na prova de língua portuguesa e esse é o nosso objetivo principal, certo? Fazer com que você seja aprovado. E para isso, estamos aí produzindo esse material gratuito, de qualidade e acessível, ok? Para que a gente continue esse nosso trabalho, você pode visitar o site Apoia-se, ok? E deixar lá o seu apoio, ok? Mas o nosso apoio para você está aqui, ó, já na primeira questão, ok? Vamos dar uma lidinha no texto aí e vamos, né, resolver já essa questão. Diz aí o texto. Sérgio Buarque de Holanda afirma que o processo de integração efetiva dos paulistas no mundo de língua portuguesa ocorreu provavelmente na primeira metade do século XVIII. Até então, a gente paulista, fossem índios, brancos ou mamelucos, não se comunicava em português, mas em uma língua de origem indígena derivada do tupi e chamada língua brasílica, brasiliana ou mais comumente geral. No Brasil colônia, coexistiam duas versões da língua geral, a amazônica, ou Nhenhegatu, ainda hoje empregada por cerca de 8.000 pessoas, e a paulista, que desapareceu não sem que deixasse marcas na toponímia do país e na língua portuguesa. São elas que nos possibilitam olhar para um caipira jururu à beira de um igarapé, socando o milho para preparar mingau. Sem os termos que migraram para o português, só veríamos um habitante da área rural melancólico preparando comida às margens de um riacho. Sem caipira, sem jururu, sem igarapé, sem socá e sem mingau, a cena poderia descrever uma bucólica paisagem inglesa. O idioma da gente paulista formou-se como resultado de duas práticas: a miscigenação de portugueses e índios e a escravização dos índios. Os primeiros europeus que aqui aportaram, sem mulheres, uniram-se às nativas e criaram os filhos juntos e misturados. As crianças usavam o tupi da mãe e o português do pai. Aos poucos, essas famílias mestiças se afastavam da cultura indígena e casavam-se entre si, não mais em suas aldeias de origem. Formava-se assim uma cultura mameluca, nem europeia nem indígena, com uma língua que já não era o tupi, tampouco era o português. Era o que falavam os primeiros paulistas ou bandeirantes, que as difundiram nas bandeiras até as terras que hoje constituem o Mato Grosso e o Paraná. Ok? Então, nós temos aí esse texto, ok, que acabamos de ler, e vamos lá para a questão de número 1. Depreende-se do segundo parágrafo do texto que, no trecho, são elas que nos possibilitam olhar um caipira jururu à beira de um igarapé, socando milho para preparar mingau. Qual é o propósito do autor? Qual é o objetivo aí do autor? Ora, gente, a gente sabe que o texto está falando aí das características do idioma, né, do dialeto, da língua que era falada lá, ok? E como essa língua se formou. Então, não é difícil ver que esse objetivo está claramente expresso aqui, ó, no item C, ilustrar a influência da língua geral no vocabulário do português falado no Brasil. O objetivo dele não é retratar com humor, ok, mas apenas exemplificar como a língua geral influenciou o vocabulário. Não está caracterizando hábitos alimentares, porque o texto não fala de hábitos alimentares, ele fala de linguagem, ok? Não fala de inclusão social, ok? Né? Na verdade, houve uma mistura de culturas, mas não a inserção de uma classe excluída numa outra classe, né? E comprovar que o caipira é fruto de miscigenação, não, a ideia dele não é comprovar, ele até mostra isso, mas a ideia não é comprovar. Então, a análise das demais opções confirma aí a resposta para o item C. O vocábulo toponímia refere-se no texto ao quê? Qual é o sentido de toponímia, gente? Toponímia é o nome que nós damos aos lugares, ok? Então, quando a gente olha lá o estado de São Paulo, a gente vê que é muito comum encontrar, né,
nome de lugares que são indígenas, né? Você tem lá Tatuapé, como por exemplo Camaratuba, né? Itaquaquecetuba, ok? Tudo isso aí são nomes, Anhangabaú, Ibirapuera, todos esses nomes são de origem indígena e se referem a lugares. Por isso que nós temos aqui, ó, o nome toponímia como resposta no item A, certo? Marcar aqui com o nosso ponteirinho, certo? Com o item A, certo? Toponímia, conjunto de nomes próprios de lugares. No item 3, temos, no texto, é verificado o emprego do discurso indireto em qual trecho. O que é o discurso, gente? O discurso é as maneiras que nós temos de reproduzir a fala de alguma pessoa. Podemos reproduzir isso de maneira direta, caracterizando assim o discurso direto, usando 2 pontos e o travessão, e reproduzindo a fala tal qual ela ocorreu. Mas nós podemos também colocar uma forma adaptada, usando um verbo de elocução, que é o chamado verbo dicende, o verbo que indica ato de fala, seguido do que é uma conjunção integrante. É como se eu dissesse falou o que, disse que, alegou o que, e também o afirmou o que é o que tem aqui. Ó. Então, eu tenho um caso de discurso indireto aqui no item B. Preste atenção sempre nisso, quando a questão envolver uso dos discursos, certo? Se for o discurso direto, vai ter que ter 2 pontos, o travessão, ou ainda as aspas, e a fala é reproduzida exatamente como foi dita por alguém. No discurso indireto, eu vou ter sempre o verbo de elocução, o verbo que indica ato de fala, seguido do que, certo? Como eu tenho aí no item B, certo? Na questão 4, o sujeito da forma verbal incidam na linha 27. Qual é a classificação dele? A linha 27, gente, vai estar justamente aqui, ó. Vai estar nesse trecho aqui, ó. Vou botar aqui, né? Tem o 25. Ah lá, tem lá. Por outro lado, a substituição dos produtos indiretos que atingem o fluxo econômico por tributos que incidam sobre o estoque da natureza. Qual é o sujeito desse incidam aqui? O sujeito dele, gente, é esse pronome relativo aqui, ó, certo? Esse aqui é uma oração subordinada a adjetivo, o sujeito é um incidam. Só que ele se refere a tributos, que é um sujeito simples. O que incide? Né? Quem incide são os tributos. Ora, como o sujeito é simples, como antecedente do relativo é simples, a classificação dele vai ser a de sujeito simples. Isso aí, então, gente, é as funções sintáticas do pronome relativo, um tópico que eu recomendo que vocês estudem também, ok? E, para finalizar, temos aí a questão de número 5. No trecho, a população de baixa e média renda pela melhora no seu poder aquisitivo. Qual é a função desse por aqui? Qual é a sua função semântica? Ok? Ela introduz uma ideia de quê, pessoal? Esse por aqui, ó, né? Que está presente nesse pela. Se a gente for lá no 21, a gente vai ver logo. Aqui, ó. Com a redução da carga tributária sobre o consumo, todos ganham. A população de baixa e média renda pela melhora do seu poder aquisitivo. Aqui, reparem, pode ser substituído por causa, né, do seu poder aquisitivo. Ok? Então, esse por causa dá a ideia de causa, certo? Então, letra A. O por normalmente tem essa ideia de causa. Finalidade seria o para. Condição, o se. E conclusão, o logo. Ok? São as conjunções mais usadas aí. Ok, pessoal? Então, a gente encerra a nossa videoaula de hoje, né, esperando que essas 5 questões, de fato, ajudem vocês aí a irem bem na prova de PM do estado de Alagoas. A partir da próxima semana, vamos voltar a soltar questões aí a respeito, mas dessa vez, questões de falso verdadeiro, ok? Para vocês se acostumarem com ambos os tipos de questões que podem ser cobradas por essa prova, ok? Eu espero vocês, então, na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá.